Então, pessoal, o pastor Anderson falou para vocês a respeito do que é discipulado. Agora nós vamos falar sobre o que não é discipulado e o porquê realmente a necessidade de se entender o que é discipulado. O pastor discorreu aí e falou para a gente como que é o processo de Deus na vida de cada discípulo. O chamado de Deus vai bater à nossa porta. Jesus nos chama, né? Olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todo dia e me segue. Tem as condicionais para se seguir Jesus, para realmente ser um discípulo de Cristo. Então, isso é tão importante entender, porque muitas pessoas confundem em ser membro de igreja como ser um discípulo de Cristo. E não é isso exatamente, né? Fazer parte de uma igreja local é extremamente importante e realmente precisa isso ficar claro, mas não é a condicional principal. A condicional é seguir a Cristo, né? Com todas essas prerrogativas de negar a si mesmo e de levar a sua cruz diariamente. Ok, então isso aí é muito importante a gente entender, saber e pontuar. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que a gente vê muitas pessoas correndo do discipulado, como o pastor falou. As pessoas fogem, tem praticamente, mais assim especificamente, 2 motivos pelos quais as pessoas fogem de serem discipuladas. Primeira delas é que elas não querem se comprometer de fato, elas não querem fazer todo esse processo de negar a si mesmo. Gente, esse negócio de negar a si mesmo é uma coisa diária, não adianta a gente negar a si mesmo diante de um culto que o mover de Deus vem, eu estou me negando, me dando a Deus e na segunda, na terça, na quarta-feira eu viver para mim. Isso não é viver uma vida de ser realmente um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é negar a si mesmo, levar a sua cruz todo dia, né? Uma das coisas então é que as pessoas não querem se comprometerem, elas querem a salvação e continuarem a viver nas suas próprias vidas. É difícil ouvir isso, né? Mas é necessário a gente falar essa verdade. E uma grande parte da igreja hoje vive isso. Vivem as suas vidas e querem as bênçãos de Deus. Querem herdar a salvação e o lar celestial. Mas não querem carregar a cruz e seguir a Cristo e cumprir a missão. Então, o discipulado, uma das coisas que ele aperta é isso aí. Vai apertar o sentido original da nossa vida como cristão. O outro ponto é que muitas pessoas fogem do discipulado porque elas têm medo, né? Elas têm medo de se expor diante de pessoas. Algumas sentem que não encontraram pessoas chaves de crédito, de confiança que elas possam abrir e trazer o seu coração e serem trabalhadas para tirar todas aquelas realidades internas que precisam ser tratadas. Esse é um ponto, a questão do medo. Outras que passaram, pessoas que ouviram dizer ou já passaram por manipulação e controle emocional. Então, quando se trata de liderança, quando se trata de alguém guiando alguém, pode existir essa tendência à manipulação. Isso é uma coisa puramente humana, carnal e no ponto final vamos dizer que é demoníaca. Por quê? A manipulação é aquilo que a pessoa faz com o outro, levando o outro para fazer a sua própria vontade e tirando a condição da pessoa tomar suas próprias decisões baseado num fundamento bíblico, num fundamento real. Então, uma pessoa que está debaixo de controle, aí a gente vai ver, não pode isso. O dito discipulador, o dito mentor vai dizer, você não pode isso, você não pode aquilo, você vai tomar decisões, não pode tomar decisões sem passar pela minha decisão. Quer dizer, isso é manipular, isso é conduzir a vida de alguém. E não é isso que Cristo ensinou. Nós devemos ensinar as pessoas a chegarem a Cristo, entendendo que a partir dele, a vida do próprio
próprio Cristo, é a palavra, o entendimento da própria vida de Cristo e desse relacionamento pessoal com Cristo, a pessoa vai chegar a tomar suas próprias decisões baseada no fundamento principal, que é a palavra de Deus, que não é a opinião de alguém. A opinião das pessoas é muito bom quando a pessoa é madura, que pode nos auxiliar e dizer o que pode o que seria interessante a gente viver, mas ninguém está no nosso controle de tomar decisões em nosso lugar, porque afinal de contas, naquele dia nós prestaremos conta a Deus do que realmente fizemos da nossa vida. Então, é muito importante a gente entender isso. São N pessoas que dão esse relato de ter sido manipulado, de ter sido ludibriado, de ter sido enganado e no final das contas não houve crescimento espiritual. Então, a coisa mais importante de cada um de nós entender que o discipulado é alguém maduro conduzindo a pessoa a se relacionar pessoalmente com o próprio Cristo, que vai nos ensinar a viver da melhor maneira possível, através do seu Espírito e através da sua palavra. O que resta então para o discipulador? O discipulador é aquele que fala, olha, esse é o caminho, eu já passei por ele. Você pode errar se você continuar por ele, mas eu vou te dar o caminho das pedras, né? É fantástico quando tem alguém que te ama o suficiente para te dizer que é legal e que o que não é legal, né? Muitas pessoas falam assim, eu não quero ninguém na minha vida dando opinião ou dizendo o que eu tenho que fazer ou deixando de fazer. O verdadeiro discipulado é abrir as escrituras e mostrar o que a própria palavra nos ensina a respeito de todos os aspectos da vida, porque a palavra tem segredos para cada um de nós. Então, isso é muito importante. Então, o que leva uma igreja, uma pessoa, uma igreja, quando não existe discipulado, não existe ensinamento forte da palavra, vai gerar pessoas infantis, que realmente não vão saber discernir entre o certo e o errado, não vão saber se conduzir e não vão gerar frutos. Agora, o discípulo de Cristo, ele vai se tornar o filho ruios, o filho maduro, né? O novo discípulo que nasce, no grego é o teknon, é aquele que realmente nasceu de novo, ele é pequenino, ele vai aprender as coisas de Deus. Mas, queridos, nós não podemos viver teknon uma vida inteira. Não podemos, senão vamos gerar uma igreja infantil. Mas se nós formos cada dia mais discipulados e crescermos na graça do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos aprendendo com Cristo e vamos amadurecendo, vamos realmente ficando fortalecidos da presença, fortalecidos do conhecimento. E não apenas isso, vamos amadurecendo e aprendendo e ensinando a outros. De que adianta tanta coisa que você sabe, que você tem armazenado em você se você não distribui. Então é necessário você distribuir aquilo e compartilhar aquilo que você tem aprendido. O texto que eu quero basear aqui para a gente fechar, Hebreus 5 diz assim, olha, Hebreus 5, versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto nos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para o adulto, é para o ruios, o filho ruios, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O desejo do Pai é que cada um de nós possa crescer e amadurecer e realmente Ele poder compartilhar conosco
tudo que Ele tem. Gente, é muita herança que o Pai Celestial tem para nós. Você vai ficar no leitinho ou você vai partir para a comida sólida? Comida sólida é para ruios. O filho maduro do Pai, aquele que conhece o Pai e compartilha com Ele, e Ele compartilha a sua herança. Então recebe aí em nome de Jesus esse chamado para crescer. Não vai ficar mais criança, você vai crescer e se tornar ruios.